Veja no ICL Notícias, segunda edição. Futuro incerto na Síria. Líderes ocidentais celebram queda de Bashar al-Assad, mas enxergam riscos em novo regime. Derrota para Tarcísio. Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, determina a obrigatoriedade de uso de câmeras por policiais militares de São Paulo. Mudança de rota? Depois de críticas de Lula à comunicação do governo, cresce especulação sobre saída de Paulo Pimenta da Secom. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, no ar, ao vivaço nessa segunda-feira, comecinho de semana, final de ano, dia 9 de dezembro de 2024. E a gente tem muita notícia aqui. Ainda não acabou, gente. Só acaba quando termina. Boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana. Vai demorar. Tem Natal ainda. Calma, Gabi. Hoje a formação tá completa, hein, gente? O time tá completo. E tem um elemento surpresa ainda aqui. Nossa. Presencial, mais tarde. Craque de bola, hein? Tá comemorando o título até agora. Daqui a pouco ela vem aí. Já deu spoiler, então. Dei spoiler. Já. Quem pegou, pegou. É isso. A referência. A gente tem muita coisa para tratar. A nossa abertura aí falou novamente, né? Da situação que a gente tem no Oriente Médio agora, depois da queda do Bashar al-Assad. Uma bandeira, até Rodrigo vai explicar, oficial na Síria, né? Aliás, uma bandeira diferente da oficial. Agora, talvez já seja uma virada de regime oficial. e tem uma virada de bandeira aí. Uma virada de regime. Também a gente vai falar sobre essa situação de violência, né, no estado de São Paulo e também como isso se aplica para falar de Brasil, no aspecto da violência. Tem sido uma pauta e a gente acaba misturando um pouco de tudo, né? Porque envolve Tarcísio, que é um candidato da direita para 2026. Então, tudo isso está em jogo aí nessa semana, Rodrigo. E a troca no comando da comunicação. Daqui a pouquinho vão dedicar um tempo especial a isso. A possibilidade, o Lula deixou claro, né, na fala dele na última sexta-feira, num evento do PT, que não está satisfeito com a comunicação, então foi um sinal, lido como um sinal claro, de troca na Secom, Chico. Lula tem razão, né? O governo é bom e a comunicação não tem dado conta disso, não tem pautado em lugar nenhum. Deu agora uma volta pelo Nordeste e tem muita aquela conversa de calçada, de mercado, que eu andei muito, você não vê, você não sente que o governo tem pautado nada. Nada, né? Nada. Ou é uma fala de Lula que alguém lembra e fala, ninguém... aquele assunto do governo, não, o governo, o PIB vai crescer, Lula melhorou isso, fez um acordo lá com os homens de fora, com o Mercosul, olha só, nada. Nada. Não vai nada, não pauta em um minuto a sociedade. Nós vamos falar já sobre isso, inclusive com a presença da Heloísa Vilela, né? No ICL Notícias primeira edição, onde eu estive hoje, também falamos bastante. Já se fala até num nome para a Secom, mas daqui a pouco a gente entra nesse ponto. Eu queria começar com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Gavi. Vamos nessa, até porque tem decisão até do Supremo Tribunal hoje. Exatamente, é a nossa chamada de hoje, né? O ministro Barroso obrigando realmente São Paulo a usar as câmeras nos... Modelo de gravação automática, né? Automático. Porque é ininterrupto, Rodrigo. Porque aqui em São Paulo os caras estão trucando, né? Ligam, desligam, então isso o Supremo Tribunal Federal está impondo uma regra. Então é o seguinte, o Supremo manda e o Tarcísio vai ter que obedecer e está com o secretário de Segurança na berlinda. Mas vamos falar rapidinho sobre o perfil. Quem é esse Guilherme Derrite? As pessoas falam, um policial militar. E né, um policial que foi inclusive expulso da tropa por matar demais. Mas olha o que saiu hoje, Chico. Ele é chegado num jatinho, viu? Os voos secretos de Derrite, matéria especial da revista Piauí, de João Batista Júnior e Arthur Menescal, inclusive fotos feitas pela própria Piauí. O Derrite para lá e para cá, viajando em jatinho de empresário. Rapaz, é Bahia, interior de São Paulo. Sicília, gosta de Sicília, voa muito, rapaz, voa muito. Então, o título da matéria é Os voos secretos de Derrite,
Mas eu acho que podia ser chamado assim, As Aventuras de um PM Playboy. As aventuras de um PM Playboy com um jeitão daquela turma que gosta, agora tá na moda, né? Beach tênis, sabe essa coisa assim? Tem até um personagem aí na internet que imita o rico paulista, né? O que acha que é rico, às vezes nem é rico, mas o Derrite tá achando que tá entrando pra turma. Essa entrada no avião assim mostra que ele tá se sentindo por dentro da turma da grana em São Paulo. Então, o Tarcísio é bancado pela turma da grana e o Derrite tá pegando carona, literalmente no avião. Separei alguns trechos do que você está falando, que tipo de viagem que é. Separamos alguns trechos aqui desta reportagem, que é da revista Piauí, saiu hoje, começo da tarde. Então, essas fotos são do quê? Ó, manhã do dia 5 de dezembro, quinta-feira, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Derrite, chegou ao setor de jatos executivos do aeroporto de Brasília. 9h20 da manhã, ele vestia calça social, camisa azul claro, sapatênis, e estava acompanhado do seu ajudante de ordens, o major Henrique Urbano. Estava acompanhado também do deputado Maurício Neves, do PP, o partido Lira, e do empresário José Romano Neto, o Zeca, e até de um membro do governo Lula, que estava pegando carona ali junto. O clima era de descontração. Neves usava camiseta, bermuda e tal, como se pode ver aqui nas fotos. Então, ele pegando carona. De quem que era o avião? Vamos para a página seguinte, que vai explicar Rodrigo, aqui. Alguns diriam que o maior crime seria o uso de sapatênis. O sapatênis, exatamente. Embarcando A aeronave que Derrite usou é um jato Bombardier Global 5000. Tem 16 lugares e custa cerca de 50 milhões de dólares. Pertence a duas empresas de amigos de Derrite. G5K Participações, cujo dono é Sérgio Comolatti, e Farm Empreendimentos, de propriedade de Zeca Romano. São homens de negócios. Comolatti tem um conglomerado de empresas, além de ser dono do Terraço Itália, famoso ponto turístico de São Paulo. Então, ele estava embarcando o Derrite no avião desses dois personagens da alta burguesia paulista, né? Tá bem entrosado já com a turma. Zeca Romano é um dos donos desse avião, é filho de Maria Beatriz Sete, presidente da Autoviação ABC, empresa de transporte de ônibus em São Bernardo do Campo. O Zeca, que é um dos donos do avião e é filho da Maria Beatriz Sete, é chamado de Príncipe dos Transportes. Então, essa é a turma que estava transportando o Derrite, que gosta de aparecer como durão e tal, mas curte uma carona, curte um jatinho. Vamos para a próxima aqui? Vamos para a próxima página aqui? O recente voo de Derrite nas asas de amigos podia ter sido uma exceção, mas está virando hábito. Então, eles estavam contando de uma viagem no 5 de dezembro, né? Mas a Piauí descobriu que no feriadão de 7 de setembro do ano passado, Derrite e o amigo Zeca Romano foram a um evento social em Trancoso, onde também estava Guilherme Mussi, ex-deputado federal pelo PP. Então tinha deputado federal do PP naquele voo anterior e tinha o Guilherme Mussi também do PP no voo do ano passado. Derrite viajou até lá, mas é certo que voltou para São Paulo a bordo de um outro avião, o Cessna Citation, que é propriedade do Mussi. Então ele gosta de deputado rico, ou empresário. A turma do PP, progressistas. O jato e tal, com capacidade de 9 passageiros, pousou no Campo de Marte. Então, isso aqui é só para mostrar que ele é um habitué, vai para lá e para cá. Então, foi de Brasília para São Paulo, de São Paulo para Trancoso, e tem uma viagem, a próxima aqui, para Sicília, para Itália, uma festona lá, ó. Eles têm se cruzado com frequência. Entre 10 e 13 de outubro, Derrite tirou uma licença do cargo para empreender uma viagem à Itália a fim de tratar de assuntos de interesse particular. Era o aniversário de 40 anos do Derrite, que ele comemorou, sabe aonde? Em Taormina, na Sicília. Chique demais, hein, Eugenio? Nossa, muito chique. Também havia outras 3 festas naquele dia. O casamento de uma irmã do Zeca Romano. O Zeca Romano, pelo visto, é o parça. Manda, né, na parada. É o parça do Derrite. Várias festas ali na Sicília. Então fica de olho nesse sujeito, porque ele se apresenta como durão, matador e tal, e é também um aliado dessa burguesia que quer levar o Tarcísio à presidência, e o Derrite estava sendo cotado para ser candidato a governador ou a senador, viu, Chico? Sim. Quando ele começou a ser atacado por causa dos episódios todos de violência aqui em São Paulo, apareceu o presidente do Progressistas do partido, o Ciro Nogueira, e falou: não, ninguém ataca o Derrite, ele é nosso, ele é um quadro e ele vai ser candidato em 2026 a governador ou a senador. Eu estou trazendo isso aqui, ó, o que disse o Ciro Nogueira. Derrite merece aplausos depois da matança toda, hein? Então é o partido PP. Por que será que seguram tanto a mão dele? O que ele sabe?
né? Com quem que ele circulou? A gente viu ali. Tá juntinho com os deputados, com os empresários, a turma que provavelmente financia também campanhas. Não sabemos, não temos certeza, mas é gente da grana. Então, o Ciro dizia, merece aplauso e será nosso candidato ao governo de São Paulo ou ao Senado. Vamos ver se ele se mantém. Essa candidatura ao Senado é para valer, viu? Essa é, né? Em bastidores do PP, na política de São Paulo, é dado como certo o caminho dele. E havia uma possibilidade de governo do Estado, no caso do Tarcísio, não disputar, mas eu acho mais difícil. Mas ao Senado é para valer, é projeto político. Interessante que tem quando você falou na Sicília, eu lembrei de uma série que se passa em hotéis muito luxuosos, a White Lotus. Mas ele foi nesse hotel? Ele foi nesse hotel. Ele foi nesse hotel? Nossa, Chico. É White Lotus. É demais. Que é uma série incrível, maravilhosa, recomendo. Mas são assim, o Hotel da Sicília é um negócio... Você fica babando ali vendo a série. Então, o Derrite estava no cenário de White Lotus. Então, é o PM Playboy. Matança com hotel de luxo. Uma mistura que acho que a elite brasileira gosta bastante, né? Adora. É tiro, bang bang e hotel de luxo. E jatinho. É uma beleza. E financiamento privado, e mistura de grana privada para as campanhas públicas. Mas é bem lembrado. Outro dia eu vi um vídeo, ele numa festaça também, em Maresias. Não está na matéria porque não tinha avião, é aí pertinho. Mas era também numa baita festa, ele cantando ali no palco. Era a festa de algum político importante. Não, acho que está citada no finalzinho dessa matéria. Também. Acho que é o último trecho aqui, pessoal, que a gente não tinha mostrado ainda. Fala dessa festança aqui que o Chico está dizendo. Se der para recuperar ainda, aqui, ó. Derrite partiu para a praia de Maresias, no litoral norte de São Paulo. Foi celebrar o aniversário do deputado Maurício Neves. Tá. E aí cantou, o cantor latino entoava a música Conquista, de Claudinho e Bochecha, e saudou o secretário que estava na pista de dança. Bora, Derrite! Entendeu? É isso aí. Já tá em... É matança e mamata. Matança e mamata, matança e White Lotus é o estilo do Derrite. A gente está fazendo. Latino, né? Uma coisa assim, rolê aleatório. Daqueles, hein? Como é que é festa estranha com gente esquisita? Né? Olha só, esse é o tipo. Olha o relojão e tal. Mas está mantido pelo Tarcísio. Mexe em tudo, mas não mexe com ele. Então, eu acho que ele tem uma ligação. Não é só que... Depois de ler tudo isso, saber dessas viagens, não é só a questão ideológica. Não é só porque ele representa o bolsonarismo com essa coisa de matar. É também, provavelmente, pelas articulações empresariais que ele traz junto. Tem sustentação na elite, grana, na burguesia paulistana. É isso aí. Então, ficar de olho nesse sujeito. E em 2026, 2 senadores, né, em São Paulo, no Brasil inteiro, né, nós vamos eleger 2 senadores. Então, a chapa, um dos nomes pode ser esse sujeito. Agora ele está meio na berlinda, né, e tinha até uma coletiva para hoje, não sei se foi mantida, por causa dos casos. E alguns desses casos e essas viagens ocorreram naquele período em que tinham matado o sujeito ali na porta do aeroporto. Então ele estava viajando em jatinho particular, talvez para evitar, né, passar no aeroporto de Cumbica, onde foi morto pelo um informante da polícia. Bom, esse aqui é o primeiro tema que eu ia trazer rapidinho, voltar para o tema internacional, Gabi, porque nós vamos falar mais de violência e tal, mas eu queria só registrar essa matéria, importante matéria da Piauí, que está de olho no sujeito. Percebeu que é um personagem para a gente prestar atenção. É uma espécie de perfil, né, que a revista... Foi um perfil. Foi um perfil importante, porque ele está aí, é o braço direito do Tarcísio em São Paulo, né? Vamos voltar para o internacional, para o tema internacional. Síria. A gente viu aqui na abertura, e a gente tem visto desde ontem, desde sábado, que na Síria começaram a aparecer umas bandeiras novas, né? Que é a bandeira que simboliza o novo regime que se pretende implantar na Síria. Essa bandeira aqui, ela é verde, branca e preta. Era a bandeira da Síria utilizada nos anos 20 e 40, portanto, antes do regime do Assad, porque o Assad, que foi derrubado agora, antes dele estava o pai dele. Então, foi um regime que durou 50 anos. Mas antes do Assad, havia... Bom, primeiro que a Síria foi um protetorado francês, uma colônia, né, para dizer o nome certo, francês. E depois teve um período independente, usava esta bandeira que está sendo trazida de volta pelos manifestantes. Mas por que eu estou falando disso? Então, derruba o governo, já traz uma bandeira nova. A bandeira antiga, que era a bandeira do Assad, vamos colocar aqui na tela, essa aqui, ó. Essa aqui é a bandeira que a gente estava acostumado até uma semana, essa era a bandeira da Síria, com as 2 estrelas.
Esta bandeira, que é a bandeira oficial da Síria desde 1972, tem uma simbologia muito importante. Por quê? Essas três cores, vermelho, branco e preto, se você olhar bem, as bandeiras do Iraque, do Egito, de vários países ali naquela região, são tricolores assim, olha. A do Iraque também, né? E por quê? Voltando para... essa aqui é a bandeira do Egito, né? Seguem sempre esse padrão. Voltando para a bandeira antiga do Assad, essa aqui das duas estrelas. Vocês sabiam que nos anos 60 houve uma República Árabe Unida, né? Juntando o Egito e a Síria. Tentaram fazer o chamado pan-arabismo, fazer uma grande federação de países árabes. E o Egito e a Síria, durante um tempo, estabeleceram essa unidade. Durou pouco tempo, 3, 4 anos, e depois se desfez. Mas eles tiveram uma tentativa, e era o movimento do nacionalismo árabe. Governos que se instalaram aqui nos anos 50, 60, 70, 80, que traziam uma ideologia que era a seguinte: nacionalismo, controle do petróleo, governos laicos, não tinha nada a ver com religião, deixava a religião de fora, construção nacional, anti-imperialismo, por isso que eram os governos do nacionalismo árabe ou pan-arabismo. O Nasser, né, que presidiu o Egito, era um dos principais líderes desse movimento. Outro líder, o Gaddafi, da Líbia, vocês lembram? O Gaddafi foi derrubado, foi morto, após aquela rebelião incentivada pelo Ocidente. Ele coordenava um governo, era o ditador Gaddafi, mas a Líbia era um país com um certo nível de desenvolvimento, com independência nacional e projeto nacional, e laico, né? Então, Gaddafi na Líbia, o Nasser no Egito, o Saddam Hussein no Iraque. O Saddam Hussein no Iraque era desse mesmo movimento. Olha aqui as cores, ó. As mesmas cores. Então, era um movimento só que veio dos anos 50, 60, 70, 80. Quando caiu a União Soviética e os Estados Unidos falaram, agora é só nosso, agora o mundo é nosso. Partiram para cima desses governos todos porque eram polos de poder que entravam em conflito com os Estados Unidos, não aceitavam o imperialismo, tinham um discurso de enfrentamento com o imperialismo norte-americano. Saddam Hussein foi derrubado, preso, enforcado. Então, Gaddafi derrubado, Saddam Hussein derrubado e enforcado, né? O último elo desta cadeia, que é histórica no mundo árabe, era justamente a família Assad. Então, a derrubada do Assad é o ponto final nesse movimento, que era um movimento importante, um movimento de resistência não religiosa, de resistência com projeto nacional, projeto econômico, controle do petróleo. Tudo isso foi ruindo. Começou com as primaveras árabes ali, né? Aquela movimentação, democracia, que bom, né? Que bom que vai ter democracia. Democracia é coisa nenhuma, era para derrubar governos que desafiavam, em parte, os Estados Unidos. E assim foram derrubando. Gaddafi, Saddam Hussein, o Egito teve troca de governo, mas não foi tão dramático como em outros lugares, né? Acabou se mantendo. E o Assad foi o único que não caiu dessa turma toda, e não caiu porque a Rússia apoiava, né? Eu quis trazer a bandeira porque a bandeira da Síria, a bandeira que agora foi abolida, era um resquício dessa história. Então, a gente prestar atenção que na derrubada do Assad tem também essa história. Observar como o panarabismo, o nacionalismo árabe tem um ponto final, né? Pelo menos esse estilo, né, que vinha lá dos anos 50, 60, 70. Daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso, mas eu, quando vi a bandeira assim, achei que era importante trazer esta história toda e colocar numa perspectiva, né, numa perspectiva mais histórica, de médio prazo. A queda do Assad, fim de uma ditadura, gente, é muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. É a derrubada do último elo desse projeto de poder que desafiava o Ocidente e que tinha o apoio agora no finalzinho da Rússia, né? Tinha o apoio da Rússia e assim que o Assad se mantinha. Quando a Rússia não foi capaz de oferecer apoio para o Assad, caiu e agora vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouco a gente tem a presença, né, do professor Guilherme Casarões para ajudar a analisar o que vai acontecer nesta Síria, que já não é essa. Então, sai essa bandeira e vem a bandeira com aquela faixinha verde em cima. Aqui, ó. Essa é a Síria. É uma Síria colonizada, porque, inclusive, retoma a bandeira de um período em que a Síria era protetorado francês? Ou é uma Síria sem um governo centralizado? O que vai acontecer na Síria? Facções em guerra? A Líbia, até agora, é um país desorganizado depois que caiu o Gaddafi. Então, vamos esperar. Daqui a pouco o professor Casarões
vem ajudar a gente a entender tudo isso. Gabi, era só assim um início aqui que eu queria trazer para a gente conversar um pouco. Excelente, Muito bom. professor Guilherme Casarões, que é da FGV. Entendi de absolutamente tudo, né? Ele é cientista político também, especialista em política externa, extrema-direita, então ele vai nos ajudar. Esse conhece, tô arriscado. Daqui a pouco ele vem aqui conversar com a gente. Tem também, Rodrigo, hoje é segunda-feira, viu? E sabe o que isso significa? O quê? Chico Pinheiro Entrevista. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, depois do nosso programa, você acompanha a entrevista com o José Genuíno, político, ex-deputado federal, ex-presidente nacional do PT, que fez uma leitura sobre esse momento que a gente está vivendo, uma leitura política e, assim, uma entrevista imperdível, de fato, com o Chico Pinheiro a partir das 7h30 da noite. E também dá para entrar, você que ainda não entrou no grupo de WhatsApp do Chico Pinheiro Entrevista, tem o icl.com.br/grupo do Chico, para você poder receber as mensagens antes, os spoilers de entrevista, tudo isso você pode ter acesso nesse grupo. Então fica a dica aí para você, hein, gente? Para receber spoiler antes. E a gente conta aqui no ICL Notícias, segunda edição também. Você fica aqui no link e acompanha daqui a pouquinho. Vamos chamar o nosso quarto elemento? Agora sim. O elemento é bom. Nosso quarto elemento. É que Tinha um desenho animado que falava isso. Boa noite. O Rodrigo Viana, ele deu a informação, que ele falou que ela está comemorando até agora. Mas como não comemorar? O botafoguense, que tanto sofreu durante tantos anos, tem que comemorar. Então, é bom que a gente fala disso no começo, porque tem muito assunto difícil. Todo dia é uma taça agora. Todo dia é uma taça, né? Não para mais. A gente está até ficando acostumado já, viu? Mas é bom merece. que a gente vê o sorriso de Heloísa. Merece. Eu não vi a minha família, mas vamos lá, que hoje tem muita coisa pra gente Vamos, porque você tem descascar informação para trazer para a gente. A gente vai falar da comunicação do governo. A gente adiantou até isso na abertura do programa. Mas o presidente Lula participou de um seminário do PT na última sexta-feira. E lá ele fez críticas à área da comunicação. Por isso que isso está sendo assunto aqui. Foi assunto no ICL Notícias, primeira edição também. E se ganhou mais força a especulação de que o ministro Paulo Pimenta, da Secom, pode acabar sendo substituído, né? Deixar o posto lá na Secom para o publicitário Sidônio Palmeira. Ele fez a campanha do Lula em 2022 e é um conhecido de longa data, né? Do presidente Lula e do PT também. Vamos ver o que disse o presidente Lula a respeito disso? A gente montou aqui uma aspa do presidente Lula durante esse seminário do PT. Ele falou o seguinte: há um erro no governo na questão da comunicação e eu sou obrigado a fazer as correções necessárias para que a gente não reclame de que a gente não está se comunicando bem. Então, assim... É bem direto, né? É algo que a gente já vinha conversando, né? A imprensa já vem falando sobre isso. É a primeira vez que o presidente Lula fala tão abertamente em público. E olha que o Lula gosta das metáforas futebolísticas, ou etc. Nessa ele vai pá! Direto. Não deixou dúvida. Eu levei um susto, vou te falar, quando eu li isso, eu falei, gente, ele falou assim abertamente, porque a gente ouve isso no Palácio, ó. Né? Não é de hoje. O que eu quero te perguntar, Elô, você que está circulando sempre ali em Brasília, porque o Sidônio já tinha recusado antes ocupar esse posto. E agora? O cenário mudou? Você sabe? Tem alguma coisa? Olha, as duas únicas coisas que eu posso te dizer, a coisa de 2 semanas no Palácio do Planalto, eu ouvi essa história de que, eles vão tentar trazer o Sidônio para ver se dá um jeito na comunicação, que está difícil, está complicado e tal coisa. Só que hoje também me ligou gente do governo dizendo, olha, esquece, você acha que ele vai largar o que ele está fazendo, os compromissos que ele já tem, os contratos para vir trabalhar no governo, duvida e odó. Então, a gente continua sem saber. Agora, fato é que o Lula falou abertamente de algo com certo atraso, né? Porque desde o começo do governo, os primeiros 6 meses do governo em diante, a gente aqui já vinha falando isso. Está difícil essa comunicação. A população não fica sabendo das coisas. A gente está vendo uma economia melhorando, as pessoas não estão sabendo quem está fazendo o quê, como é que está melhorando. Então, não sei se é possível, através da comunicação, fazer com que a percepção da população case com a realidade econômica, que é isso que a gente tem mais sentido aqui, né? Elô, a gente fala do Sidônio, né? Como se as pessoas soubessem, mas Sidônio Pereira é uma pessoa que atua muito nos bastidores, é conhecido na área de comunicação, é um marqueteiro, a Gabi já falou. Acho que nós temos imagem dele, acho que era importante colocar, a nossa equipe tinha separado imagens
do marqueteiro, fez a campanha essa campanha vitoriosa do Lula de 2022. Ele é da Bahia, né? E está sendo cotado para esse cargo. Aí, olha, esse que aparece ao lado do Lula. Esse seria o Sidônio, que já tem ido informalmente, né, para fazer algumas consultorias. Apaga uns incêndios aí também, né? No pronunciamento do Haddad do pacote econômico, e parece que ele deu uma ajuda ali na hora de gravar. No discurso, né? No discurso que foi para a televisão. Então, esse é o Sidônio Pereira. Mas, como você falou, tem gente que acha que ele não largaria, né? Uma área que é uma área promissora, uma área em que ele tem tantos contatos e tal, para ir para o governo. E porque é uma bucha, né? Quando você assume um cargo público, né, Elô, oficialmente, Sidônio você vai ter que ser cobrado por isso. Não, eu falei Pereira, Sidônio Palmeira. Palmeira. Eu acho assim que a gente continua sem saber. O fato é que a gente continua sem saber, porque o governo precisa muito. A gente não sabe até que ponto o compromisso dele também como engajado politicamente, como cidadão, não vai abrir mão de dar uma ajuda numa hora decisiva. A gente tem um ano fundamental, que é o ano que vem, que se a gente não tiver uma boa comunicação e o governo não conseguir mostrar resultado e fazer com que a população entenda os resultados do que o governo está fazendo, a gente vai ter um problema muito sério, né, em 2026. Então, assim, eu acho que ainda não dá para eu dizer que nenhuma dessas duas fontes de informação que eu tenho tem segurança do que vai acontecer, sabe? Eu acho, então, que a gente está na dúvida. Agora, eu torço que seja a melhor pessoa possível, porque o governo está precisando demais de melhorar a sua comunicação. A gente observou isso aí o tempo todo, né? A gente está falando isso aqui, não é de hoje, né, Chico? Não tem marca, não tem nada que fique forte. Eu creio que não passou sequer a ideia de que era um governo de reconstrução, que pegou uma terra arrasada, né? Porque a gente veio de um cenário de a população comendo osso. A gente veio de uma economia péssima para o povo. A gente veio de um governo que não tem uma obra sequer, uma. Teve um episódio durante a campanha eleitoral que uma repórter pergunta em Cuiabá ao próprio Bolsonaro o que é que ele fez pela cidade e ele fica tentando desesperadamente achar uma obra e não fez. E mesmo assim, não passou. A população não tem essa ideia que é um governo de reconstrução, que pegou uma terra arrasada, a economia ali estraçalhada, e que tudo que foi feito até então é obra do Lula, que reconstruiu, que tem coisas importantes, não chegou para ninguém. Nossa, você falou uma coisa fundamental, né? Se você usa a imagem da população comendo osso para comparar com o que acontece agora, já seria uma forma de comunicar fortíssima, né? Mas quem salva ainda é a militância, que cria seus próprios memes. Essa é a grande agência de publicidade do Lula até então. Que é um grupo gigante, claro, que vai ali, que está fora de qualquer política de comunicação oficial, mas fica ali no dia a dia, não deixa, porque acha que é uma tremenda injustiça. Como é que esse governo não consegue comunicar nada? Ô, Chico, eu acho, Gabi, que tem várias camadas também, Elô, nessa história da comunicação. Porque muita gente tende a olhar assim, o PT é um partido que envelheceu e não sabe lidar com as redes sociais. Ou a esquerda até, não é nem só o PT. A esquerda não consegue lidar com as redes. Mas no caso do governo, não é só melhorar e precisa melhorar a comunicação nas redes. É também como usar a comunicação tradicional. Porque se a gente lembra que no México, o López Obrador, presidente mexicano, que terminou com 80% de aprovação, a candidata dele se acabou de se eleger e tomou posse, a Cláudia Sheinbaum, ele não é propriamente um inovador de rede social. Ele fazia todo dia, ou algumas vezes por semana, conversas coletivas com a imprensa e falava direto para o público, usava muito rádio. Então, como é que o Lula poderia se comunicar melhor usando as redes, mas também usando os meios de comunicação tradicionais, sem ficar nessa de, preciso falar alguma coisa, pego o telefone e ligo para a Globo, ligo para a Folha de São Paulo. Isso é o que se fazia nos anos 80, 90. O Obrador, nesse ponto, lembra mais o Chaves do que qualquer outra Chaves, coisa, né? Mais moderado que o Chaves, né? Assim, mas é só no conteúdo. De comunicar direto. Exatamente. E o Lula é o melhor porta-voz do Lula. O Lula é o melhor porta-voz do governo. Ele tem que falar mais. Ele mesmo disse, eu não dou coletiva. E aí, no começo do governo, tentou fazer através do Marcos Uchoa, que foi o repórter, ótimo repórter. Mas era meio engessado aquilo lá, né? Era sentado numa mesa, só conversando com um repórter. Eu não sei, o López Obrador era sentado numa mesa, pessoas falavam, faziam pergunta, ele falava do jeito dele. Não era fingindo uma produção de estúdio, sabe?
precisa encontrar uma forma, porque o Lula é o grande comunicador. Mas não deu para construir nada melhor? Usa o Lula desde agora, não pode esperar 2026 só, né? Então, também acho, e tem que encontrar a forma que seja confortável, mais próxima do Lula. O Lula tem que ser o Lula. sim. Né? Não pode engessar o Lula. Acho que, de certa maneira, o fato do Bolsonaro fazer aquela live também acabou inspirando o governo a querer fazer algo parecido, porque funcionava. Para ele funcionava, e funcionava mesmo. Para ele fazia muito sentido, né, Gabi? Mas é outro governo, enfim, é uma outra forma de comunicação que tem. Não estou aqui para, né, inventar a fórmula, dizer o que o Lula deve fazer. Não, Mas, sem dúvida, não funcionou da forma como funcionava com o Bolsonaro. Acho que qualquer pessoa consegue ver isso, né? E o PT acabou se pronunciando sobre isso. Falou também, também, né? Teve né? que falar sobre isso. O Diretório Nacional do PT publicou uma resolução. Então, tem um trecho dessa fala que eu quero trazer aqui, que é a seguinte. O PT diz, né, na resolução do Diretório Nacional, as realizações do governo são extraordinárias, mas nem sempre isso é percebido adequadamente pela sociedade devido à timidez de vários dos nossos porta-vozes em travar abertamente o debate e a disputa política contra as forças conservadoras e reacionárias. A utilização de transmissões em cadeia nacional de rádio e TV deveria ser uma constante nas atividades da presidência e dos ministros e ministras que integram pastas cruciais, e não uma estratégia limitada a datas como o 7 de setembro. Isso é importante, né? Porque a gente teve, por exemplo, a fala do Haddad no anúncio do pacote fiscal. E é um recurso pouco utilizado mesmo, né? Sim. A gente já esperou, por exemplo, posicionamentos a respeito do Ministério da Saúde, né? Em momentos para falar de vacina. Já houve várias cobranças nesse sentido. E a gente não teve, né? Eu fico pensando também, assim, não é só importante comunicar o que foi feito e as entregas que já foram realizadas, mas é muito importante, ainda mais nesse ano, comunicar o que o governo quer fazer e o Congresso não deixa. Claro. Por exemplo, quem ganha menos, paga menos, quem ganha mais, paga mais. Isso é uma bandeira maravilhosa que a população inteira pode entender. Exatamente. Que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, né? Explicar isso para a população. Não está explicado. Não está Ninguém explicado. explicando nada. E isso poderia ser a grande bandeira do governo Lula 3, né? Até 5 mil isentar. Mas vai tirar o dinheiro da onde? Vai cobrar do de cima. Tem que explicar isso. Cara, é o resumo da chave da discussão ideológica, política. É por aí, não tem... Para mim é um chavão, é uma frase perfeita, a campanha está pronta, tem que botar na rua e o Lula tem que ser o garoto propaganda dessa campanha. E aí, se o Congresso quiser barrar, que pague o preço por barrar, né? Porque o Lula não tem os votos sozinho, a esquerda não tem. Mas eu duvido que se tiver uma campanha bem feita, construída com amplitude, que o Congresso vai ficar contra, porque depois a turma vai lembrar em 2026, né? Vai pegar mal para o deputado que não acompanhar aquela votação. E isso o governo não tem feito. Essa comunicação que é muito política nesse sentido. E você traz a população para o seu lado e encurrala o Congresso em alguns momentos. Precisa, de vez em quando, não é você gerar animosidade permanente. Não é de confronto, não é de confronto, mas se você informa a população, você naturalmente vai politizar a história e a população vai ver que é o governo que está embarreirando a votação. Que tá embarreirando. O Congresso está embarreirando. Marco Chagas E uma campanha, uma promessa de campanha, gente. Sim. Sabe, se não defender isso com unhas e dentes, o que mais? É que o pessoal está comentando aqui também, né? Enfim, o pessoal está muito engajado com essa pauta aqui. O Marco Chagas disse: o Lula comunica muito bem em palanque. Tem um discurso de palanque, assim, muito leve e tal. É verdade, né? Ele comunica em palanque como ninguém, né? Toda vez... Ele se comunica muito facilmente, né? Tem uma linguagem muito acessível. Teve um momento muito bom, que é aquele momento do rádio, Lula na era do rádio. Isso. Que o Lula viaja, fala a Rádio Verdes Mares, a Verdinha lá no Ceará, fala na Rádio Clube do Piauí, fala na Rádio Meio Norte no Piauí, vai a Minas, fala noutra rádio, Espírito Santo, ele faz uma rodada e ele fala aos comunicadores regionais, de grande audiência, e fala de uma maneira muito simples e clara tudo que está acontecendo. Aquele momento, o Lula sobe em popularidade. Aquele foi o momento em que o Pimenta saiu da SECOM, foi lá para o Rio Grande do Sul, e a SECOM ficou com o Laércio, que era o número 2, e que o Laércio tinha... Laércio Portela, se não me engano. Sim. Que ele tinha a experiência do governo do Franklin. Quando o Franklin foi SECOM, o Franklin Martins adotou exatamente essa estratégia. Furar o bloqueio de Globo, UOL e outras coisas,
com a mídia regional. Sim. E ele adotou essa estratégia, mas durou 1 mês, 2 meses no máximo, parou. E parou. Por que parou, né? Todo dia era assunto aqui pra gente, lembra? Lembro, Porque sempre claro. tinha uma frase legal, alguma outra história. Agora, óbvio que isso aliado à comunicação ultramoderna de redes sociais. As duas coisas juntas. As duas coisas, não pode assim, não fala mais no rádio, porque o rádio ninguém escuta. O rádio no Brasil inteiro se escuta. Tem penetração e deixa, as falas do rádio ficam. Mas também com outro lado, com um craque também nas mídias digitais, né? Exatamente. Então tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Precisa de alguém que entenda tecnicamente e trace uma estratégia, né? Não dá para ser no improviso. Está muito no improviso. Não, tá. Tem que ser com uma estratégia, com começo, meio e fim. 2025, o foco é esse, por exemplo. Nós estamos falando aqui, a gente não é assessor, não é nada, mas pode ser esse dos 5 mil, isenção. É esse o foco. Como é que vai fazer? Falar na rádio, falar na TV, usar as redes sociais. Enfim, tem que ter um começo, meio e fim. O fato, Rodrigo, é que a gente sente, não sei se vocês percebem assim, mas a sensação que a gente tem é que tem sido até aqui uma política de comunicação reativa e não propositiva. Sim. Né? Correndo atrás do prejuízo sempre, não propondo as pautas e jogando, né, os projetos para diante. Então, vamos ver. Gente, vamos trazer outros assuntos aqui também. Eu sei que essa, assim, o nosso chat está completamente O chat quer assim. discutir mais isso, né? Com certeza, a gente vai voltar a falar disso também. Fica uma sensação de um fato, pouco... só vejo um número bom na economia, só vejo fatos assim de Brasília que poderiam estar sendo bem comunicados, poderiam repercutir na Reconstrução imagem dos do Lula. programas sociais, né? Minha Casa Minha Vida. Todos os programas foram abandonados, destruídos. A recuperação da cultura. Tem tanta coisa para falar, né? E não. Isso aí. Então, a gente vai voltar a esse assunto também. Eu quero lembrar que ontem a gente teve a exibição de um documentário, que foi Utopia Tropical, do Noam Chomsky no Cinema e Série, porque foi dia de Noam Chomsky ontem, né? Então, é um filme bastante didático sobre a vida dele e também do próprio Noam Chomsky, né? Ele traz a visão dele, conversando ali com o Celso Amorim, um diplomata brasileiro. Para quem é assinante do ICL, eu tenho uma notícia para você primeiro. Então, além do documentário na íntegra, hoje a gente vai disponibilizar mais um conteúdo extra desse documentário, que é uma entrevista completa, a entrevista completa, né, com o Celso Amorim, com trechos que não entraram nesse filme. Então, se você assistiu, né, e ficou interessado e quer ouvir mais, essa é uma oportunidade para quem também não viu, né, para quem quer ver pela primeira vez, acho que vale a pena. Então, entrando para o ICL agora, você que ainda não é assinante, você garante presentes, né, que a nossa equipe preparou aqui para você. Então, vamos lá, vamos trazer o que espera quem assinar a partir do nosso link cl.com.br. O livro Como Parar o Relógio do Juízo Final, que é do Noam Chomsky. O livro finalista do Prêmio Jabuti, A Intenção Primeira, do Edu Moreira. O livro Utopia para Realistas, de Rutger Bregman. E também o livro Os Engenheiros do Caos, de Giuliano da Empoli. Além do nosso certificado, a gente sempre manda o nosso certificado também de membro solidário do ICL. Então, fazendo a sua inscrição em icl.com.br, hoje você garante todos esses presentes, além de poder ter acesso a essa entrevista completa do Chomsky com o Celso Amorim. Vale muito a pena. Ontem teve a nossa sessão de cinema do ICL, que a gente traz aqui também. E vamos seguir falando, a gente estava na abertura do programa, o Rodrigo trouxe uma explicação aqui, né, um pouco sobre a bandeira, né, as mudanças em relação a isso e tudo que está implicado na queda do Bashar al-Assad. A gente agora vai falar a respeito disso, dessa disputa de poder que vem a partir da queda, né, do Bashar al-Assad, que fugiu para a Rússia, para não ser capturado, né, pelos rebeldes. Para então, não ter o mesmo fim do Saddam Hussein exatamente, e do Muammar Gaddafi. Exatamente. E agora tem muita coisa em jogo lá no Oriente Médio. A gente vai conversar com o cientista político, mestre em Relações Internacionais, o Guilherme Casarões. Então, vamos primeiro dar boa noite, professor. Professor, seja muito bem-vindo. Prazer te receber. Obrigado. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Elô, Chico. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite. Acho que vale a pena a gente começar trazendo um pouquinho... Claro que a gente vem falando sobre isso, né? Mas para quem está chegando agora, quem era o Bashar al-Assad, né? Ele ficou 24 anos no poder porque ele era a dinastia al-Assad, né?
Ele herdou o regime do pai dele. Então, quem é Bashar al-Assad? Você está vendo aí na tela, para quem está só me ouvindo, vale a pena dar uma olhadinha agora. Ele tem 59 anos, assumiu a Síria em 24 de julho de 2000, substituiu o Hafez al-Assad, portanto, pai dele, que governou a Síria por 29 anos, e foi um governo marcado por abuso aos direitos humanos e também um Estado policial. Então, vamos começar por aí, professora. A gente vai trazer depois também quem é o Abu Mohammed al-Jawlani, que é líder do grupo rebelde, o HTS, né? Também conhecido como a Organização para a Libertação do Levante, que é esse grupo que agora, né, vai ditar o rumo das coisas. A gente já está colocando aqui na tela, então vou explicar tudo de uma vez. Olha esse nome, primeiro começa pelo nome, hein, Gabi? Abu Mohammed al-Jawlani. Vamos lá. Muito bem. Obrigada, Chico. Se Chico só gostou, então levei estrelinha aqui ao vivo. Ele é líder do HTS, que é esse grupo considerado terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pela Turquia e pela ONU também, se eu não me engano, né? Que não está aqui na nossa arte, mas também. É um grupo, ele também, né? Mas é um grupo dissidente da Al-Qaeda. Os Estados Unidos pagam 10 milhões de dólares por informações que levem à sua captura neste momento. E também busca passar a imagem de moderado. Acho que vale a pena a gente começar por aí, né? Pelo perfil, já que é ele que está assumindo o posto nesse momento, professor. O que a gente pode esperar e o que está em jogo, né? Nesse jogo de poder, de fato. Na Síria. Bom, Gabi, deixa eu falar primeiro do Bashar al-Assad, que é um caso curioso, porque ele não foi predestinado a ser presidente da Síria. A dinastia al-Assad chegou no poder em 1970 pelo partido Ba'ath. O pai, Hafez al-Assad, ficou no poder por 30 anos, mas era o irmão mais velho do Bashar al-Assad, o Bassel al-Assad, que deveria ter sido o presidente, o sucessor direto do pai. E ele faleceu num acidente de carro em 1994, se não me engano. E quando o Hafez al-Assad faleceu, o irmão mais novo, que é um oftalmologista de formação, trabalhava como médico na Inglaterra, ele voltou para a Síria para se tornar, primeiro, um presidente que gerou uma grande expectativa, uma grande esperança, porque ele tinha um ar modernizante. Inclusive, a primeira viagem transatlântica do Bashar al-Assad como presidente da Síria foi para o Brasil. Em 2009, ele veio encontrar o então presidente Lula. Então, ele era um sujeito em torno do qual gerava uma grande expectativa de ser, vamos dizer, um ditador modernizante, muito diferente do Saddam Hussein, muito diferente do Gaddafi na Líbia. E depois da Primavera Árabe, quando se inicia a Guerra Civil Síria, a repressão e a brutalidade do Bashar al-Assad mostraram uma outra faceta completamente diferente, né, de um ditador que efetivamente governou com mãos de ferro, ou tentou manter o país unido com mãos de ferro ao longo desses últimos 13 anos, mediante ou em meio a acusações de uso de armas químicas, de brutalidades contra minorias. Quer dizer, aí você começa a ter um monte de acusações contra ele. E a verdade é que com a queda do Bashar al-Assad no dia de ontem, né, foi, na verdade, anteontem na Síria, houve um grande entusiasmo por parte de um pedaço da população síria, inclusive, que vive fora do país e que achava que o Bashar al-Assad era um ditador que realmente deveria ir embora. Acho que a grande questão que se coloca é o que a gente está vendo hoje substituir Bashar al-Assad no poder. Porque o grupo HTS, o grupo, né, o Hayat Tahrir al-Sham, é um grupo que teve, nas suas origens, um vínculo com a Al-Qaeda e que, a certa altura da Guerra Civil Síria, chegou a se vincular ao Estado Islâmico. Ou seja, é um grupo que possui, pelo menos por esse histórico, uma forte influência da ideologia salafista, jihadista, do Islã sunita, e, portanto, a gente está falando não só de um radical, né, de um membro da oposição ao governo sírio, mas, sobretudo, de um fundamentalista islâmico. Agora, o al-Jawlani, que, enfim, agora chega ao poder e a gente não sabe em que medida ele vai ter condição de controlar a Síria efetivamente, ou condição de manter o poder, mas o fato é que ele chega depois de um longo processo de rebranding. Muitas pessoas me perguntaram nesses últimos dias o que explica esse avanço tão rápido dos rebeldes que saíram de Idlib, tomaram Alepo, tomaram Homs, tomaram Damasco, numa questão de menos de uma semana. Na realidade, os rebeldes já estavam preparando esse avanço há muito tempo. Né? O próprio al-Jawlani, as primeiras declarações públicas dele lá em 2016,
ele ainda era leal à Al-Qaeda, né, não mais ao Estado Islâmico, mas à Al-Qaeda, ele se apresentava com um turbante, com roupa preta, com um AK-47 na mão, era uma figura de um fundamentalista, né, um grupo extremista, enfim, ele representava isso. Desde 2021, a gente vê uma mudança completa na identidade desse sujeito, que passa a usar gel no cabelo, apara a barba, veste um blazer e se torna uma figura que, inclusive, apesar dos Estados Unidos estarem oferecendo recompensa por ele, é um sujeito que vem dando entrevistas para a imprensa internacional com alguma frequência, quer dizer, tentando se tornar palatável aos olhos não só das minorias dentro da Síria, mas também aos olhos do próprio Ocidente, principalmente, né? Então é uma figura que a gente não consegue interpretar de maneira muito clara. Pode ser, inclusive isso tem dividido analistas nesses últimos dias, pode ser um golpe de marketing, um sujeito que tentou limpar a sua imagem para tentar expandir com alguma legitimidade para frente do regime, tentar tomar o regime na Síria, mas pode ser que ele tenha aí alguma expectativa de fazer uma reconciliação nacional. Ainda não sabemos, e assim, eu pessoalmente, tendo acompanhado o Oriente Médio há mais de 20 anos como acadêmico, eu sou muito pessimista com relação ao que uma figura como essa pode trazer para a Síria. Se o Bashar al-Assad, que vem de uma dinastia cinquentenária, não conseguiu manter o país organizado e minimamente estruturado, um grupo como esse dificilmente vai conseguir reconquistar a soberania da Síria, né, nos próximos tempos. Esse é um risco que a gente tem que contabilizar e a gente tem que incluir na nossa conta. Agora, como fica... Perdão. Não, vai, Lô. Como fica... Bashar al-Assad não conseguiu manter o país unificado também por conta da situação geopolítica, de outras forças externas que também tinham interesse que ele não continuasse, né? O que eu gostaria de entender agora, como que estão essas forças? Como elas estão olhando para a Síria? Qual é o tipo de influência que elas querem ter sobre esse novo futuro país? O Eloy, é só pedir para colocar o mapa da região para ajudar nessa pergunta que você fez. O professor, né? O mapa, por favor, pessoal. O entorno da Síria. Isso, o entorno da Síria, o Irã, porque a Síria era um país governado por um alauíta, né, mais próximo dos xiitas, né, e agora cai para o lado dos sunitas, parece. Mas esse é só um dos aspectos, professor. Está aí o mapa, o Irã, a Síria, a Turquia um pouco ao norte, o Iraque, Israel, né? Como é que, assim, para responder a Heloísa diante desse mapa da geopolítica ali da região? Gente, esse mapa é super útil e eu sempre penso o conflito civil da Síria em 3 camadas. Você tem uma camada que é interna. A Síria é um mosaico de minorias étnicas e religiosas. É um país predominantemente árabe sunita, mas você tem uma minoria drusa significativa, você tem uma minoria curda significativa, você tem minorias cristãs significativas e você tem os xiitas da Síria, que são os alauítas, que são representados pela família Assad, que governou o país por 50 anos, embora sejam laicos, né? Eles são de origem xiita, mas eles são fundamentalmente laicos na condução do Estado. Isso vem da origem socialista árabe, né, dos anos 60 e 70. Então, a Síria ela tem, numa primeira camada, uma disputa sectária, uma disputa de grupos políticos que estão batalhando pelo poder desde o início da Guerra Civil Síria, pelo menos, e hoje o país está fraturado entre um norte e nordeste dominado pelos curdos, em que os turcos que estão na fronteira têm particular interesse em combater, porque há uma expectativa de um Kurdistão independente que a Turquia abomina. Então esse é um aspecto. Existem minorias cristãs e drusas que de alguma forma vão ter que entrar nessa equação da reconstrução do país. E a disputa que dominou a guerra civil foi entre um governo controlado por xiitas, mas de orientação laica, e uma oposição majoritariamente radical, fundamentalista, sunita, com vínculos ideológicos com a Al-Qaeda, com a própria Arábia Saudita. Então, essa é uma questão ali muito complexa. Aí você tem uma segunda camada que é a regional. E todas as potências regionais, nesse momento, têm interesse no que vai acontecer na Síria, por se tratar de uma rota de passagem estratégica, por se tratar, em certo sentido, do coração do Oriente Médio. Então, a gente tem ali de olho nos espólios da Síria Israel, Turquia, Arábia Saudita e Irã. E aí vale lembrar um ponto que vocês comentaram e eu acho importante a gente ressaltar. O timing desse ataque, desse avanço para Damasco, ele aconteceu no momento em que os 3 aliados históricos do Bashar al-Assad
estão muito enfraquecidos. O Hezbollah, no sul do Líbano, que é xiita, o Irã, que é a grande potência xiita da região, né? Hezbollah e Irã às voltas num conflito com Israel, que já se arrasta por mais de um ano, e a Rússia na Ucrânia, que também não tem condição de preservar mais o regime, deu asilo político para Bashar al-Assad, mas não tem condição de efetivamente participar desse conflito ou em qualquer tentativa de manutenção do regime. E aí você tem uma terceira camada, né, que é a grande geopolítica, a geopolítica das grandes potências, em que dois atores são os mais centrais. A Rússia, de um lado, defendendo o regime de Assad, e, claro, perdendo a sua influência regional de maneira muito visível, com a queda do regime agora na Síria, né, as próprias embarcações russas que ficavam ali no porto, né, de Tartus, na região de Latakia, eles já estão evacuando a região, então isso me parece um sinal importante de que a Rússia está abandonando o apoio ao regime, está abandonando qualquer perspectiva de retomada do regime. E do outro lado você tem o Ocidente, representado principalmente pelos Estados Unidos, né, que tem interesses também, né, na Síria, interesses geopolíticos na região como um todo. A Síria não é uma particular fonte de petróleo, por exemplo, mas é uma passagem estratégica até para gasodutos da região. Então a gente está falando de um país que desperta o interesse das grandes potências, e os americanos, claro, não são exceção. Agora, vale dizer com relação aos Estados Unidos o seguinte: a gente está observando aqui o comportamento do Partido Democrata. A gente ainda está no finalzinho da administração Biden. Os Estados Unidos têm bombardeado a Síria, posições do Estado Islâmico ali no centro do país ainda até hoje. Barack Obama bombardeou a Síria por anos a fio durante a Guerra Civil. Um governo Trump provavelmente será um pouco diferente. Ele não deve se envolver de maneira tão direta, e é bem possível que ele terceirize para os seus aliados regionais, Egito e Israel, e sobretudo a Arábia Saudita, né, uma influência mais direta sobre o futuro do país. E, de novo, a gente não sabe exatamente para onde ele vai, mas existe uma perspectiva muito grave de o país virar uma Líbia ou um Iraque completamente fraturado, fragmentado, sem condição de se organizar. A gente espera que esse grupo que está agora assumindo o poder, ou uma coalizão de forças nacionais dentro da Síria, consiga reerguer o país, mas é muito improvável, dadas essas camadas geopolíticas que a gente tem incidindo diretamente sobre o conflito. Esse aspecto é muito interessante porque os Estados Unidos lançaram, né, ataques aéreos contra o território sírio, também Israel, justamente nesse vácuo, vamos dizer assim, né, que foi ocasionado pela queda aí do Bashar al-Assad. E o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, eu queria trazer a fala dele aqui, associando a vitória dos rebeldes às ofensivas de Israel no Oriente Médio. Então ele diz assim, o primeiro-ministro: esse colapso é o resultado direto da nossa ação enérgica contra o Hezbollah e o Irã, principais apoiantes, né, apoiadores de Assad. Isso desencadeou uma reação em cadeia de todos aqueles que querem ser libertados deste regime opressivo e tirânico. O professor vai poder explicar muito melhor, claro, mas basicamente Israel se fortalece, né, nesse cenário. E eu queria aproveitar, já que o professor falou dos Estados Unidos, e trazer a fala também do Donald Trump, né? Essa diferença de postura é muito importante. Então, o Trump, que é o presidente eleito, também falou sobre isso. Ele disse o seguinte: o Assad se foi, ele fugiu do seu país, sua protetora, a Rússia, liderada pelo Vladimir Putin, não estava mais interessada em protegê-lo. Não havia mais razão para os russos colocarem a Síria em primeiro lugar. Perderam o interesse por causa da Ucrânia. Já o Joe Biden, né, o presidente, ele tratou de uma outra forma. Ele disse o seguinte: até que enfim o regime do Assad acabou. Esse é um momento de riscos e incertezas. Os Estados Unidos trabalharão com parceiros interessados para ajudá-los a aproveitar essa oportunidade. Ilustra bem o que o professor tinha acabado de falar, né? A diferença, né, Ilô, entre democratas e republicanos. E também... Não sei se republicanos, essa é uma questão até que eu quero levantar para os casarões. Se é o Donald Trump e democratas e republicanos. É isso, né, Lu? Exato. E o Netanyahu cantando vitória, claro, nesse momento, né? Ele prometeu: vou redesenhar o mapa do Oriente Médio, e aí está colhendo, parece uma vitória realmente, né? Mas acho que o professor tem que falar sobre isso. Não, isso é gravíssimo, na verdade. O Estado de Israel, a própria imprensa israelense recentemente divulgou que Israel pode ter ajudado os rebeldes nesse avanço, né? Seja fornecendo armas ou logística, quer dizer, contribuindo de alguma forma, com georreferenciamento, qualquer coisa. A gente não sabe ainda, a gente não tem materialidade para provar o envolvimento de Israel, mas é muito interessante a gente perceber que
né? A derrubada do regime é a derrubada também, o enfraquecimento dos principais inimigos de Israel no momento, que é o Hezbollah e o Irã, e, de certa maneira, esse avanço dos rebeldes permite também que Israel consolide o seu controle pleno da região das colinas de Golã, que foram anexadas, foram ocupadas, na verdade, por Israel em 67, na Guerra dos Seis Dias, e foram anexadas oficialmente em 2019, com o apoio do governo norte-americano, inclusive, né, contrariando as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. A região de Golã, que é extremamente estratégica na fronteira entre Israel e Síria. Então, de alguma maneira, a expansão rebelde atende a interesses estratégicos de Israel. Não há como se comprovar o envolvimento direto, mas alguma ajuda a própria imprensa israelense noticiou que houve. Agora, há um beneficiário também muito claro, que é a Turquia, porque a queda de Assad desorganiza a capacidade da Síria em responder a investidas turcas. A Turquia frequentemente cruza a fronteira com a Síria. Já há regiões fronteiriças entre a Turquia e a Síria que estão ocupadas de fato pela Turquia, e é um combate aí já de longa data entre curdos sírios e as tropas turcas, que tende a se intensificar. Agora, lembrando que os curdos da Síria, desde o início da Guerra Civil, eles têm recebido muito apoio norte-americano, porque eles eram um grande ponto ali de resistência, né, contra o Estado Islâmico. Que emaranhado. Então pode ser que a Turquia também não consiga mais avançar, dependendo do interesse dos Estados Unidos em si, né, envolver e proteger os curdos da região. Lembrando que os americanos também apoiam o Kurdistão iraquiano, e a Turquia está com raiva disso tudo, porque o grande movimento separatista acontece na Turquia, em que os curdos representam 20% da população, ou mais ou menos 15 milhões de habitantes. Chico, quer perguntar também? Não, eu queria só uma curiosidade, professor. O Brasil retirou o embaixador de Damasco e ficou na moita ali, nada falou Itamaraty até agora sobre essa questão. A posição deve ser essa, neutralidade, ficar nisso? O Brasil lançou uma nota oficial no sábado. Eu não vi, em que se dizia, orientando as brasileiras a deixar o país. Nesse tom, né? Não disse... Uhum. Porque como o Brasil ele pode, nesse momento, se eximir de ter uma opinião geopolítica muito clara, mas ele não pode deixar de ajudar os cidadãos brasileiros que porventura estejam na Síria. Então a nota ela foi mais no sentido, foi de condenação do tipo, olha, condenamos toda a violência que está acontecendo na Síria, repudiamos atos terroristas e atos de violência, exortamos uma solução para o conflito que respeite a integridade territorial da Síria. Quer dizer, é uma nota muito alinhada com o discurso oficial diplomático brasileiro para absolutamente todos os outros quadros de conflito que a gente tem, mas o importante dela era dar um telefone lá da embaixada ou de algum consulado próximo para que os brasileiros possam requisitar ajuda caso seja necessário. É uma questão de repatriação. Mas o governo brasileiro, nesse momento, não tem exatamente muito o que dizer. A posição brasileira está clara desde o início da Guerra Civil. Qualquer solução para a Síria deve passar pelos sírios. Tem que ser uma solução vinda de dentro e nunca imposta de fora para dentro. A gente não pode cogitar, o Brasil pelo menos, uma mudança de regime, que era o que os Estados Unidos e o Ocidente queriam, né, no começo da Guerra Civil, né, tentar passar uma resolução que o Brasil se absteve em 2011 para intervir na Síria. E claro que o governo brasileiro foi contra naquele momento e continua sendo contra isso. Então, a posição do Brasil é muito fácil de entender e é correta, né, na medida em que o Brasil não tem exatamente uma grande implicação no conflito da Síria e não tem que, nesse momento, ter uma posição muito clara. Né? A incerteza é a palavra-chave para a gente, né, tentar começar a compreender esse conflito. Não tem como a gente saber o que vai acontecer daqui para frente. E o Brasil, como não tem exatamente como contribuir, é bom que nesse momento fique tranquilo, né, apoie todas as soluções tomadas no âmbito da ONU, porque a ONU é o lugar onde esses temas deveriam ser debatidos e, pelo menos, alguma tentativa de solucioná-los. E, ao mesmo tempo, deixa lá as forças Irã, Rússia de um lado, Estados Unidos e Arábia Saudita do outro, Israel, né, tentarem resolver o que a geopolítica aí do futuro vai nos trazer. Muito bem. Professor, quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Olha, falo por todos aqui da nossa equipe que certamente foi uma das melhores entrevistas que a gente ouviu sobre esse assunto. Foi muito esclarecedora. Saímos entendendo mais um pouco da parada toda. Eu gostei daquele começo com as camadas, Isso, várias camadas da excelente. explicação. Muito bom. Obrigada, professor. Um prazer te receber. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.
A gente vai ter daqui a pouquinho o Cacai aqui com a gente. Tem vários assuntos aqui para tratar com o Cacai. Várias camadas também. com o Cacai. Várias camadas, Elô, boa. A gente até falou sobre a decisão do ministro Barroso, né, a respeito das câmeras em São Paulo. Tem emendas parlamentares também, tem uma infinidade de assuntos. Mas a gente, falando ainda de internacional, tem um outro assunto que a gente vai tratar aqui, que é a polícia da Pensilvânia prendendo aquele suspeito de matar o Brian Thompson. Uma história impressionante essa história. É bem interessante, Rodrigo. É CEO da United Healthcare, que é a maior provedora de plano de saúde dos Estados Unidos, né? Elô morou lá, enfim, pode falar muito bem como funciona o sistema de saúde dos Estados Unidos, mas ele foi morto na semana passada a tiros lá em Manhattan. Assim, olha a cena negócio aí. impressionante. Cena de cinema, né? É cena de cinema mesmo. Olha isso, ó. Ele de paletó azul ali. Ó. E o cara, né, encapuzado. Atira pelas costas, né? Pelas costas. E de manhã cedo ele passou 10 minutos esperando. Ele sabia que o empresário dessa United Healthcare estava chegando para uma reunião e ele esperou. O que eu achei mais curioso e me chamou muita atenção, duas coisas. Hoje, ele foi preso, ele tinha um manifesto escrito à mão criticando o comportamento das empresas de plano de saúde. Que, para quem não sabe, nos Estados Unidos, o motivo número 1 de falência pessoal, de você quebrar e a sua família ficar na falência, é com a conta dos planos de saúde. Na Covid isso foi muito forte, né, Lu? Isso é sempre. E muita gente, tem um estudo da Harvard que mostra que mais de 35 mil pessoas morrem esperando a liberação dos tratamentos que as empresas se recusam a liberar. Então você paga e na hora que você precisa você não tem. E esse rapaz foi preso, quando foi preso hoje, então ele tinha esse manifesto, mas assim que houve o assassinato, o New York Times entrou nas redes sociais para ver a resposta da população. Isso foi realmente chocante. Se você tinha 80 mil comentários num Facebook, mais de 60 mil eram, de alguma maneira, se solidarizando com o assassino. Pessoas dizendo assim, sinto muito, minhas condolências não estão na rede. Que é quando você vai tentar pegar um médico e, a empresa de plano de saúde não deixa, porque esse aí não faz parte da rede. Eu vi até uma enfermeira dizendo, eu vendo o que as pessoas passam, como elas morrem sem plano de saúde, não poderia jamais me solidarizar com essa... Então, foi assim... Levantou uma ira da população dos Estados Unidos porque tocou num problema central da vida da população, que não tem o seguro. E na hora que eu comecei a ver esses comentários, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a cena final daquele primeiro filme do Coringa. Aquela explosão de violência desorientada, né? Sim, é um ódio sem canal para ser levado e ser produtivo, porque as pessoas não estão mais aguentando. Então, assim, trouxe... E ele tem um detalhe, as balas que ele usou, elas tinham 3, cada uma tinha uma palavra escrita, que é deny, são três palavras que fazem parte do título de um livro de um advogado que escreveu justamente, o Jay Feinman, que escreveu um livro para explicar o que as empresas de plano de saúde fazem e o que você pode fazer para se defender. Ele é um especialista em direito do consumidor e fala justamente do absurdo que é o tratamento que as empresas de plano de saúde dão para a população, como elas negam o serviço. E o cara escreveu nas cápsulas das balas as 3 palavras do título desse livro aí, Delay, Deny, Defend. Ou seja, alguém muito bem informado sobre tudo o que acontece com serviço de saúde privado dos Estados Unidos. Esse rapaz tem 26 anos. E ele se formou nas melhores escolas. Ele fez mestrado. Ele é um cara super considerado. Ele foi um dos melhores alunos da turma. Mandione é o nome dele. É um crime, vamos dizer, político, a gente pode dizer de alguma maneira assim? Com certeza. Mas assim, de rebelião. É que normalmente a gente associa um crime político a alvos governamentais. Nesse caso é um alvo do poder, mas do poder econômico, né? Do poder das grandes redes de assistência de saúde, mas não deixa ele ter uma conotação
fortemente política. É chocante, né? Ali ele atira pelas costas, ninguém está achando que é... Ele sai lentamente para conferir se o cara morreu mesmo, ele sai... Ele dá mais tiros dá ali mais próximo. Para ter certeza que ele morreu. Certeza, É um crime político, sim. Atravessa a rua e se manda ali. Que conseguiu, se tinha objetivo ou não, trazer à tona Mobilizou, né, a população. O depoimento da população americana e a sua insatisfação óbvia com o fato de o tratamento de saúde não ser um direito, né? E ser usado para o lucro e não para o cuidado com a população. Então é isso que esse livro fala muito, como as empresas colocam o lucro na frente do cuidado e a população fica à mercê. E a vítima era um CEO, né? O principal executivo da maior empresa de assistência. Empresa que no ano passado faturou, eu até anotei isso aqui, ela faturou 281 bilhões de dólares. Caramba. E esse CEO ganhou no ano passado 10 milhões de dólares num ano, gente. Então você veja que a ira da população não é descabida e não é sem propósito. É um dos problemas chaves dos Estados Unidos. E do Brasil também. A questão Aqui dos a planos de gente tem o saúde SUS, aqui. né? Tem o SUS, mas a relação com os planos, perdão, é exatamente isso. Que é revoltante, né? Revoltante. Quem paga plano de saúde, sabe. Uma classe média que paga o plano de saúde, e na hora que vai usar, não pode, tem que pedir autorização, não vai, não pode. Sobe em 25% às vezes. A inflação da área de saúde é diferente da inflação, então, e ele sobe 25%. Isso é para ter acesso, sim, ao plano de saúde mais básico possível. E o que a gente espera agora? Lula vai indicar o Vadir Damus. O Vadir Damus para a Agência Nacional de Saúde. A gente espera que ele dê um bom combate a esses abusos dessas empresas. O que é muito difícil, né? Porque uma gente muito poderosa no Brasil é a gente que você está ali morrendo no hospital e decide se uma coisinha a mais numa cirurgia pode ou não pode. É exatamente o vídeo que eu vi, Chico. Você falou exatamente o vídeo que eu acabei de ver. A mulher falando assim... Você acha que o empresário pode decidir quanto tempo uma anestesia tem que durar numa operação? Porque já tem empresa de seguro nos Estados Unidos dizendo o seguinte, essa operação aqui são tantas horas de anestesia. Se passar, você é que paga o excedente. Olha que absurdo. Mas é chocante e acho que assim, eu queria... A nossa comunidade certamente está aqui acompanhando esse debate, que eu vejo assim, a classe média no Brasil que paga plano de saúde, muita gente, né, usa o SUS também, mas é um problema, não é tão dramático como os Estados Unidos, né? Porque lá acho que não tem opção, né, Elô? Você não tem para onde correr, né? Ou é plano de saúde ou não é nada, né? A não ser que você seja muito pobre, aí você entra no Obamacare ou nos programas do governo, mas assim, sua faixa salarial tem que ser muito baixa. Então, a classe média não foi beneficiada pelo Obamacare, que foi aquele programa de saúde que o Obama fez, que foi muito falado e tal. Não serve para ela. Ela continuou dependendo dos planos de saúde. Terminou na bala. Mas é dramático aqui no Brasil também, né? Você tem que ficar... Eu agora acabei de mudar. Você fica... passa de um plano para outro. Fica mudando. Outro vem com um aumento absurdo. Do dia para a noite vira 5 mil. Aí você tem que voltar para o outro plano. Ou pega essa nova opção agora de não ter... De pagar um pouco a cada consulta. É uma desgraça, né? Com participação. É uma desgraça, é uma roubalheira. Praticamente todos os planos agora é uma roubalheira com participação. E é uma luta. Tenta reclamar, você... decide a tua vida ali na cama do hospital. Exatamente, exatamente. Eu aposto que vai aparecer um monte de comentário aí, porque todo mundo tem uma história para contar. O que a minha mãe, com quase 90 anos, teve que brigar para o cuidado da minha irmã, né? Minha irmã tinha uma doença terminal, então ela precisava de cuidados, assim, alimentação parenteral. Eles recusavam, gente. Eles recusavam a alimentação, ela tinha que brigar o tempo inteiro. No meio do tratamento. Tô nem aí. É isso. Eu acho fundamental a gente levantar esse debate aqui, também olhar para a nossa realidade. E eu quero trazer um outro assunto aqui. Cacai vai chegar para conversar com a gente, porque a gente tem falado, assim, na semana passada, talvez o tema principal tenha sido a violência em São Paulo, no Brasil, e principalmente olhando, né, para a política do Tarcísio de Freitas e também do Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança de São Paulo. Hoje, importante decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a respeito das câmeras corporais nas fardas dos policiais militares aqui em São Paulo. Ele determinou hoje que é obrigatório esse uso durante as operações, e isso
quer dizer que as câmeras vão funcionar em período integral, né? Elas não vão ser acionadas em alguns momentos. Isso é importante. E o Barroso estava atendendo essa decisão. Aconteceu no âmbito de pedido da Defensoria Pública e justamente acompanhado dessa determinação de gravar sem interrupção das imagens nas operações. Agora, vamos entrar nesse debate aqui com o Cacai? Eu, particularmente, achei importante, né? Porque a gente já tem estatísticas, né? Dados mostrando o quanto gravar as operações policiais diminui a letalidade policial. Sim. Agora, tem alguns especialistas trazendo no debate que o Supremo Tribunal está legislando demais, né? Então, enfim, vamos ouvir o Cacai a respeito disso. Vou dar boa noite para o Cacai. E já aproveito, Cacai, para te perguntar, essa decisão você considera que é correta ou o STF está legislando demais, como dizem esses especialistas? Boa noite, mais uma vez. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. Alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Olha, o Poder Judiciário é um poder inerte, um poder que só age quando provocado. Na realidade, as pessoas reclamam muito, às vezes, dos excessos de algumas decisões, mas é porque precisou ser provocado. Nós estamos vivendo um sistema de calamidade pública, especialmente no estado de São Paulo. Houve um aumento de 98% da letalidade, especificamente em relação aos policiais, especialmente a Polícia Militar no estado de São Paulo. Essa semana mesmo eu escrevi um artigo, eles não estão nem aí, até fazendo uma menção àquela famosa frase do governador do estado de São Paulo, quando houve uma chacina e alguém disse que ia levá-lo aonde, ele disse, eu não estou nem aí, pode levar para onde quiser. Então, acho que veio em muito boa hora essa decisão do Barroso. A decisão tem uma série de características interessantes. Primeiro, como você bem disse, Gabi, foi a Defensoria Pública que teve que movimentar para poder fazer esse pedido. Porque, até então, o completo descaso do governador e do secretário de Segurança de São Paulo é um descaso absoluto com a vida, com os direitos humanos. Só que numa semana foi crescendo aquele militar que matou com 11 tiros nas costas um menino de 26 anos de idade. É algo inacreditável. Depois a violência contra as pessoas na rua, contra a senhora completamente indefesa. Aquela questão da ponte que chocou o Brasil, quer dizer. Então era necessário, porque até então o que falava o governador de São Paulo? Que ele ele era contrário ao uso de câmera. Ou então, no máximo, ele queria uma câmera que o policial pudesse desligar quando quisesse. Ou seja, o policial vai fazer uma operação e desliga a câmera. Então foi necessário, sim, que a Defensoria batesse as portas do Supremo, e em muito boa hora a decisão do ministro Barroso, que é muito interessante, porque ela é ampla, ela inclusive determina que seja feito um controle rigoroso e seja feito uma certa forma de prestar contas. É um mínimo de 10.500 câmeras que vão ser necessariamente estarem ligadas e usadas, e, obviamente, essa decisão faz com que você tenha, seguramente vai cair a letalidade no estado de São Paulo. Então, eu acho corretíssimo, eu acho que o Supremo Tribunal fez o correto, não só determinou que as câmeras tivessem que ser usadas, mas usada intermitentemente, você não pode desligar a câmera. Então, esse tipo de discussão, se o Supremo às vezes está quase legislando porque decidindo demais, não. Decidiu, no caso concreto, a pedido da Defensoria Pública e fez muito bem. Ô, Cacai, boa noite, bom tê-lo aqui mais uma vez. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que insiste que não vai, mesmo após hoje, não vai usar nunca. Ele estabelece uma certa desobediência. É uma polícia que mata muito também, é uma polícia com um índice de violência, de abuso em relação a direitos humanos, assim, que empata com a de São Paulo, no mínimo. Ele usa esse radicalismo em relação à polícia que não vai usar a câmera para se posicionar politicamente como mais à direita do que o próprio Tarcísio, para ter um lugar ali na eleição de 2026, e insiste que não vai usar. Será que ele topa desobedecer o STF agora? Chico, como é que você avalia? Será que eu posso fazer um acréscimo? Por favor. Porque é importantíssimo isso que você fala, mas mesmo aqui em São Paulo,
Tem um relatório da Defensoria Pública de São Paulo, que foi enviado também para o Supremo, é interessante para o Cacai comentar junto, mostrando que tem, olha, 457 pedidos feitos pela Defensoria para ter acesso às imagens dos policiais militares. Acesso às imagens. Ou Sim, seja, sim. e Muito metade, importante. 48% não foi nem respondida, gente. Então, quer dizer, assim, outros pedidos também foram enviados já sem imagem, porque a bateria da câmera estava descarregada. Aplicaram o Miguel ali. Enfim, a Mônica Bergamo publicou essa informação. Eu achei importantíssima, porque na realidade não se tem acesso, né? Mesmo a política implementada, entre aspas, vamos dizer assim. Por isso é que é interessante ver a decisão do ministro Barroso como um todo, porque ela determina o número mínimo de câmara, determina que a câmara não pode ser desligada, faz a obrigatoriedade do uso da câmara e também determina que sejam feitos relatórios, se não me engano, mensais, para justificar o que está acontecendo. Veja bem, hoje no Brasil, infelizmente, há uma briga por esse legado da ultradireita, né, que é esse Derrite lá, que é o deputado federal que hoje é secretário. Esse cidadão, quando perguntaram a ele por que ele tinha mudado uma determinada unidade, ainda quando ele era tenente, ele disse, olha, na real, porque eu matei muito bandido. E ele é indicado de quem? Ele é indicado do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro. Exato. Então, nós estamos vivendo uma época em que há uma briga por essa política cada vez mais violenta. No estado de Goiás, evidentemente, se a Defensoria bater as portas agora do Supremo Tribunal, como fez a Defensoria de São Paulo, e tiver uma determinação do Supremo Tribunal, é óbvio que o governador Caiado vai ter que cumprir. Hoje, como não existe uma determinação, ele tem essa autonomia. Vocês se lembram quando ele foi para aquela reunião dos secretariados dos governadores que o presidente Lula convocou? Sim. E ele foi fazer basófia na presença do presidente, dizendo que a questão da segurança em Goiás estava completamente resolvido, que não tinha por que preocupar em Goiás. Foi até ridicularizado na hora, na frente de todos, porque ele estava sendo indelicado até, Chico, com os seus colegas governadores, né? Exato. Como se ele dissesse, vocês são os bananas, porque lá em Goiás não tem problema de segurança. Como a gente conhece como é que é a realidade. Até é interessante notar, vocês devem estar acompanhando, que tem agora uma certa investigação lá em Goiás, porque desapareceu dados de um celular na morte de uma pessoa que ligada ao governador e está sendo investigado. Então, se a Defensoria Pública do Estado de Goiás, seguindo essa linha que fez a Defensoria Pública de São Paulo, bater as portas do Supremo Tribunal Federal, eu não tenho nenhuma dúvida que sair a decisão do ministro Barroso, evidentemente vai ser cumprida. Você pode notar que a mudança começou a se dar quando a pressão começou a ficar muito grande. Esse assunto virou um assunto obrigatório no Brasil inteiro. Sim. Em todas as redes de televisão, de rádio, em todos os lugares que você ia. O próprio governador Tarcísio viu que existia um abuso além da conta e disse, olha, eu estava completamente errado. Só que ele queria usar essas máquinas, mas de maneira que o policial tinha um controle de quando ligava e desligava. Não pode ser assim. Eu espero que a Defensoria Pública de Goiás bata as portas do Supremo Tribunal Federal e aí nós vamos ver se o governador vai ou não cumprir a decisão do Supremo. Tomara, Cacá. Eu queria trazer um outro assunto aqui que a Elô acompanha muito bem também. A gente falou do impacto das decisões políticas do Supremo, do Barroso. Tem um outro assunto que é a respeito do Flávio Dino, né? Ele rejeitou um pedido da Advocacia Geral da União para que reconsiderasse a decisão, né, dele e derrubasse as condições que estavam estabelecidas para liberar as emendas para o Congresso Nacional. O STF, é bom a gente lembrar disso, né, liberou o pagamento de emendas, só que com critérios de transparência e rastreabilidade, o que estava incomodando, né, Lô, bastante ali o pessoal do Congresso Nacional. Imagina o Congresso ter que dizer onde é que vai botar o dinheiro público, gente, que absurdo, É uma né? afronta, Onde já se viu? É um absurdo. Não, eu acho interessante, Cacai, porque você fala... Por uma decisão dessa. Não, e é interessante que Entendeu, você Elô? fala que o STF tem que ser provocado, né? E foi uma ação do PSOL Claro. que provocou essa discussão. Não caiu do céu, não foi de graça. O Dino não acordou um dia feliz com a vitória do Botafogo e resolveu ir lá fazer, né, tomar uma decisão dessa. E aí, o que eu achei curioso foi que
claro, o Congresso quicando de raiva, tentando chantagear o governo de que não vai votar a reforma tributária, não vai votar o que precisa votar, enquanto o dinheiro não aparecer. E a AGU foi lá e pediu ao Dino para reconsiderar. E o Dino disse, não vou reconsiderar. Ao que me parece, aí eu queria te ouvir, é que a única coisa que o Dino fez foi colocar essa situação dentro da Constituição. Nada além disso. Essa foi a resposta dele, né? Foi muito interessante, porque se você for ler o que ele escreve, ele não só não reconsidera, como ele fala assim, não, eu poderia até fazer qualquer flexibilização, desde que dentro daquilo que está previsto na Constituição. Quer dizer, rigorosamente, embora, evidentemente, o Supremo Tribunal seja um tribunal político, não político partidário, mas político lato sensu, e é bom que seja assim, se provocado por um partido político, se provocado por quem tem legitimidade, o ministro passa a ter a obrigação de se manifestar. Gente, essa decisão, ela é de uma simplicidade, é a rastreabilidade, é poder identificar o que existia. O orçamento secreto foi considerado inconstitucional. Eles queriam que não fosse secreto, mas que não pudesse ser identificado. Isso é secreto, hora essa. Então, a decisão está corretíssima. Claro, vai dar eu diria, uma certa instabilidade nesse momento, a questão do pacote, os deputados e senadores estão acabando o ano, gente. Então agora é uma correria danada. Hoje eu vi que 3 ministros do governo saíram para poder voltar, para poder apontar as emendas que lhes interessam. Vocês, evidentemente, devem ter visto isso. Então, eu acho que o ministro Flávio Dino, ele tem uma experiência muito interessante. Ele é um juiz, passou em primeiro lugar no concurso, é um brilhante. Ele foi governador, acho que 2 vezes, foi deputado federal e foi ministro da Justiça. Então, eu entendo que ele tem... Foi eleito senador. Senador não chegou, ele assumiu, mas não chegou a ficar nenhum dia, né? Porque ele saiu para ser ministro, né? E é muito interessante notar que ele conhece profundamente como é que se está dentro do Congresso Nacional. Sim. É muito bom, por isso é que eu acho interessante a maneira que é escolhido os ministros do Supremo. Claro, você tem que ter um notório saber jurídico, que é óbvio que o Flávio tem, ele passou em primeiro lugar no concurso para juiz e tal, mas ele sabe o que está mexendo. Claro. Veja bem, eu acho que foi a Gabi que falou, o que se pede ali? Pede apenas que possa ter a rastreabilidade e a identificação. Gente, é dinheiro público. Então você foge da questão do orçamento secreto, mas também você não quer ser identificado. É uma vergonha. Está corretíssimo, ministro Flávio Dino. Ô, Cacai, rapidamente, o que você acha da avaliação de alguns, e aí eu estou falando do novo presidente da OAB de São Paulo, né? O advogado criminalista Leonardo Sica foi eleito para a OAB de São Paulo e está fazendo críticas à atuação do Supremo. A gente acabou de trazer 2 exemplos aqui de decisões do Supremo que, no meu entendimento, jogam para o lado da civilização, né? Tem um aspecto civilizatório, do lado das emendas e essa questão das câmeras policiais. Mas o presidente da OAB de São Paulo, numa entrevista ao Estadão, disse que o ativismo judicial está se tornando um risco, né? E se refere especificamente à atuação, indiretamente, mas ele não citou, mas estava claro que era isso, a atuação do Alexandre de Moraes. Isso tá ocorrendo? Esse debate começa a ganhar corpo, assim, colocar algum limite ao Supremo, ao Alexandre de Moraes? Isso é muito grave. O que você achou disso? Se você conseguir responder assim com alguma rapidez, que a nossa chefia aqui diz que o nosso tempo está se esgotando. Mas eu acho um debate fundamental. E um presidente da OAB de São Paulo traz isso, né? Importantíssimo. Eu me preocupei muitíssimo com essa entrevista, porque na realidade ele está dizendo que pode haver nulidade nos processos de 8 de janeiro. Sim. Faz uma comparação completamente infeliz com a Lava Jato, não tem nenhuma relação. O Supremo Tribunal, na sua maioria plenária, a sua unanimidade, entendeu que é o supremo lugar certo de julgar o caso de 8 de janeiro. Na verdade, você pegou bem. Essa entrevista está na verdade, tentando fragilizar as decisões do Supremo no caso da tentativa de golpe. Uhum. Eu achei muito infeliz a entrevista. Acho que você discutir a questão dos poderes do Supremo, você falar que deve ter mandato para ministro, eu não acho grave, pelo contrário, eu sempre defendi essa ideia de que poderia ter mandato, mas não criticar especificamente em relação ao momento mais tenso que nós estamos passando. Veja bem, provavelmente o ex-presidente da República, Bolsonaro, vai ser denunciado agora no Supremo Tribunal Federal. O Supremo já entendeu que a competência é dele. Os crimes estão evidenciados, é só ler o relatório. Eu tive a pachorra de ler 884 páginas.
a OAB, através de uma seccional forte, começar a criticar na hora de julgar o Bolsonaro é de uma infelicidade extrema. Parece algo articulado. Infelicidade é porque você é muito educado, Cacai. Uma mesma entidade que não se pronunciou em relação ao 8 de janeiro e outros momentos que a democracia estava sob risco. E agora estão querendo bombardear o STF. Silenciou a OAB de São Paulo. Sim. É isso, quero muito agradecer Sem dúvida, aqui. não, a OAB Federal também. Federal também. OAB Federal também, OAB Federal também. Eu não participo de ordem, em regra, eu postei 3 ou 4 coisas, é o seguinte, eu quero saber o seguinte, as chapas que estão disputando, o que acham de 8 de janeiro? Ninguém falava nada. Eu colocava isso no grupo Prerrogativas, era um silêncio ensurdecedor. Total. Entendeu? Por exemplo, vocês estão disputando a OAB nos estados, eu quero saber qual é a proposta de vocês. Não, a proposta é não pagar anuidade, a proposta é cuidar do advogado recém-formado. É importante? Claro que é importante. Mas eu quero saber as questões jurisdicionais que interessam. Claro. Como essa especificamente, a primeira manifestação que vem é para quê? É para enfraquecer o Supremo no momento em que está para ser denunciado lá o ex-presidente da República, que é exatamente esse que faz essa política necessária aí, que tem que ser enfrentada. Se o ministro Barroso fez muito bem na hora certa, porque a letalidade do Estado de São Paulo, da Polícia Militar, é algo completamente assustador. É isso, Olha, jabuti Cacai. não sobe em árvore. Essa entrevista é uma entrevista extremamente preocupante. Demais. Obrigada, Cacai. Hoje você estava afiadíssima aqui. Muito bom. Obrigada, prazer te receber, Cacai. Eu vi vocês lá na terça-feira, no sábado eu fiquei afiado. Boa, garoto. Valeu, querido. Até mais. Abraço. Só não vi o Chico Sá. Eu tava no Ceará, Cacai, tava lá, fui ver minha mãe. Queremos mais compras, né, ao longo do ano. É isso. Valeu. Tem que fazer mais. Abraço grande. Valeu, Cacai. Um abraço, querido. Gente, vamos terminar o programa com notícia boa, né? Falar do filme Ainda Estou Aqui. Olha, a internet só fala disso também, né? A Fernanda Torres é a estrela do filme, foi um dos indicados na categoria de melhor filme de língua não inglesa no Globo de Ouro 2025, anúncio que foi feito hoje da indicação. E a Fernanda Torres, gente, maravilhosa, também foi indicada na categoria de melhor atriz. E ela disse que eu discordo dela, porque ela disse que a indicação é inacreditável. Eu acho que não. Ela merece. Acho que ela merece. Mais do que merece. Demais. Tem um videozinho, não tem? Vamos assistir? Videozinho. Gente, nomeada ao Golden Globe, tô aqui no Glam com Rebeca em Londres. Hoje tem sessão aqui, porta, uma loucura. Beijo inacreditável. E Walter, 25 anos depois dele com a minha mãe, realmente a vida presta. Beijo. Que legal, Vídeo né? maravilhoso, né, gente? Já ganhou melhor roteiro no Festival de Veneza em setembro, o filme. E para quem não sabe, para quem ainda não assistiu, mas assim, só se fala nesse filme aqui, né, gente? Então corre para assistir. Assistam. Porque é sobre a vida, né, a história do ex-deputado Rubens Paiva, que foi assassinado durante o período da ditadura militar. E assim, é muito mais do que isso, né? É sobre a vida particular dessa família também. É um filme muito delicado. A mulher dele, sobretudo. Exatamente. Eunice, né? E sobretudo que ela Eunice. passou, né? Eunice Paiva, que aliás uma deferência aqui para essa grande mulher foi a Eunice Paiva, né? Também, além do deputado Rubens Paiva. Eu fiquei assim radiante, né, gente? Nossa, então vamos eu também. terminar. Eu Bora, tô até Fernanda. emocionada de falar. Muito bom, então. A gente terminar o nosso programa hoje assim, começar a semana, né, numa energia boa. E, Elô, amanhã tem também a estreia da sua série, né? A série Ameaça Global, Os Perigos da Nova Era Trump. Tá chegando por aqui essa nova série original do ICL. Elô, se você puder falar em um tweet pra gente. Uma tentativa de explicar e entender o que vem por aí e o que é que a extrema-direita está fazendo, como ela está se estruturando, o que está por trás, a ideologia que a sustenta, essa extrema-direita perigosíssima que a gente está vendo crescer no mundo. Vamos dar uma olhadinha no trailer? Bora lá. The Democrats said, please don't call them animals. They're humans. I said, no, they're not humans. They're not humans. They're animals. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Past, most of the people in this room voted for a wall. I will get it built. Worried about anything in particular? Our women's rights. Climate change is one of the greatest con jobs ever because
Global warming didn't work. Lembrando, para garantir o ingresso, aí, como diz o trailer, você tem que se inscrever em sln2.com.br. Vai ter debate também com a Elô, com o professor Castro Rocha, com o James Green e com o Eduardo Moreira. Então, fica a dica aí para todo mundo. Então é a série e o debate na sequência. Amanhã, 8 horas da noite. Amanhã, 8 horas da noite. Vamos nessa, gente, com essa bancada maravilhosa, mais completa hoje? Não, peraí. Ó, tem o Chico Pinheiro com o Genuíno agora. Gente, imperdível. Genuíno é imperdível. Não, mas a gente vai nessa para dar lugar a Chico Pinheiro. Para poder assistir. Então vamos lá. Aí, ó. É a chamada. Agora, 7h30. Você fica aqui e já assiste. Fica no link. É isso? A gente vai dar espaço, vai abrir alas agora para Chico Pinheiro Entrevista. Venham. Muito boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana, Heloísa Vilela, todos que nos acompanharam. Sempre um prazer Valeu, dividir Gabi, essa mesa. Obrigado, querida. Obrigado, comunidade. Valeu, gente. Até amanhã. Boa noite. É quase inacreditável que os eleitores dos Estados Unidos tenham escolhido um novo presidente que é um homem declaradamente machista, racista e condenado em 34 acusações. A reeleição de Donald Trump é um golpe duríssimo no que a gente entende como democracia no mundo moderno. Para entender esse futuro incerto, o ICL lançou uma nova série original, Ameaça Global, os perigos da nova era Trump. Vem participar do lançamento oficial com a exibição do primeiro capítulo da série no dia 10 de dezembro, às 8 horas da noite. Eu estarei lá ao vivo com o Eduardo Moreira e outros convidados para um debate essencial para a gente entender o que está acontecendo. Então, clica lá em Saiba Mais e se inscreva para participar.